falar hoje sobre o coaching e a psicanálise, os seus locais de trabalho, né, os seus lugares, e um pouquinho, né, dessa diferença. Não tenho intenção aqui de me estender muito falando sobre esse assunto, até porque depois, se vocês quiserem, nós podemos compartilhar. Eu quero também ouvi-los, se assim vocês desejarem falar e perguntar. E aquilo que eu não souber também a gente vai pesquisar, a gente vai saber. Mas muito bom a gente estar nesse encontro hoje. E basicamente, vamos dizer assim, basicamente, porque nas entrelinhas vocês vão perceber que a gente vai trazer, eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes. Mas basicamente, hoje eu queria falar de 5 diferenças, ok? Do trabalho do coach, do trabalho da psicanálise em si. Né? E eu acho que é bacana a gente esclarecer aqueles que já atendem hoje, né? E os próprios acadêmicos, às vezes a gente fica com algumas dúvidas, né? Dúvidas em relação o que faz um, o que faz o outro, né? E há lugar para os dois? Como que é? Precisam, talvez, vamos botar assim, brigar por um espaço? E eu acredito que não. Existe lugar para os dois, e aí é até importante que haja esse esclarecimento, né? O coaching, ele ficou muito banalizado, né? E, infelizmente, até a gente também tem isso um pouco em relação à psicanálise, em relação a, por exemplo, a cursos online, a formações que prometem algo em pouco tempo, né, em pouco tempo de formação, em pouca vivência, e isso é um problema, né? E então, por isso, infelizmente, a gente tem um pouco dessa banalização nesse sentido, de as pessoas às vezes olharem e só criticarem, só falarem. E como eu falei, infelizmente também acontece por vezes com a psicanálise, ok? Mas nós vamos falar daquilo que é ciência, daquilo que é estudado, daquilo que é uma pós-graduação, né, que é o estudo do coaching. A primeira diferença que eu vou falar um pouquinho hoje é em relação ao tempo, né? Muita gente talvez pergunta, né, e como que é um trabalho com um trabalho de coach, né? Ele é um trabalho pontual, é um trabalho que tem ali uma programação de tempo, né, e de objetivos. Geralmente, e aí eu já vou acabar falando a segunda diferença, né, que é o motivo da procura das pessoas, né? Por que as pessoas procuram o coach, por que as pessoas procuram a psicanálise? Né? E já vou falar dessas duas diferenças, tá? De tempo e de procura. Geralmente as pessoas que procuram um coach, elas procuram por uma questão financeira, por uma questão business, né? Que é a questão das empresas, é uma questão de uma alta performance, a questão do desempenho esportivo, né? Hoje a gente sabe que tem coach na área do esporte, em relação à liderança, em relação à carreira e tudo mais. Então, por ser geralmente esse tipo de procura, é uma procura que é uma procura pontual e que se tem um objetivo ali a ser trabalhado ao longo de um tempo. Então, geralmente, né, como eu falei, são esses os objetivos e geralmente é isso que o coach trabalha com questões futuras, com questões de objetivo, com questões que a pessoa ela quer um desenvolvimento em uma determinada área. Já a psicanálise, né, ela é uma incógnita em relação ao tempo, porque nós não sabemos especificamente quando e quanto tempo cada paciente vai passar ali em análise. Alguns pode ser que passe períodos mais breves, outros passem períodos longos. Depende de cada caso, né? E a psicanálise, ela fala muito sobre a vida, né? Então, há um período de maturação, há um período de estar ali vivenciando todo aquele processo de análise que não é feito de uma vez só. Cada vez que, né, o paciente está ali e está falando, e está em associação livre, e está ali desenvolvendo todo um raciocínio, toda uma fala, ele vai extraindo, né, novas percepções,
ele vai se ouvindo, e aí tudo isso é trazido, e de novo, há uma maturação, há um tempo. E outra coisa também em relação a essa questão de tempo, é que o coach em si, ele é procurado, né? Busca-se nesses momentos pontuais. E pode ser que alguém tenha, né, o serviço e faça esse processo de coaching apenas uma vez, ou pode se repetir em um outro momento da vida. A psicanálise, ela serve para a vida, e ao longo da vida, enquanto houver a necessidade e o sujeito tiver esse desejo, né, de estar ali e ter esse momento realmente de descoberta, de análise, de autoconhecimento, de alívio, né? Porque, como nós falamos da procura do coaching, a procura da psicanálise é para uma saúde mental, e geralmente a procura é quando o sujeito, né, o paciente, ele tem sintomas, e sintomas de dor. Sejam elas, né, a gente pode falar aqui de dores físicas, mas não só isso, mas são dores que o sujeito está sentindo e não está conseguindo lidar, né, com aquilo. Então, há essa busca da análise para que entenda-se de onde tudo isso pode estar sendo provocado. Então, né, nós falamos um pouquinho dessa diferença de tempo, um pouquinho dessa questão da procura, né? Por que cada um procura, seja o coach, seja a psicanálise. E aí, talvez você possa ficar com uma dúvida, que é a seguinte: mas Camila, quando alguém, por exemplo, busca para o coaching em si, para uma ascensão na sua carreira, essa pessoa, de alguma forma, ela não pode ir melhorando outras questões? Sim. Camila, quando essa pessoa está em análise, ela pode melhorar na sua carreira, ela pode melhorar, por exemplo, a sua vida financeira, ela pode ter um desenvolvimento em outras áreas? Sim. Aqui a gente está falando realmente desse objetivo principal. E aí, é claro, que um trabalho, né, que vai sendo feito, como nós falamos da psicanálise de maturação, de um tempo, o sujeito, o paciente, ele vai tendo realmente esse tempo de ir também organizando e desenvolvendo e tratando, né, outras áreas da sua vida, e também tendo talvez um bom resultado na sua vida profissional, né, como falei, na sua vida financeira e tudo mais. O objeto de estudo, né, tanto do coaching quanto da psicanálise. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O objeto de estudo do coaching é a consciência, é o comportamento. Geralmente, quem vai à procura, por exemplo, para uma alta performance profissional, é alguém que precisa talvez de mais disciplina, é alguém que precisa se desenvolver em algo que ela não tem conseguido ali trabalhar, e por isso ela precisa tomar consciência daquilo, né, que ela tem vivenciado. E aí, através, né, do seu comportamento, através de tudo que é falado, né, pelo próprio cliente, que aí no coach é chamado de cliente, através daquilo que o próprio cliente traz em relação ao seu comportamento, em relação, né, àquilo que ele tem vivido naquele tempo. Por isso, o objeto de estudo, né, é a consciência. E o objeto da psicanálise, né, em contrapartida, é o inconsciente, né, o misterioso inconsciente, que a gente acaba não do psicanalista, né, não saber, e realmente é um objeto que a psicanálise ela vai ali estudando através da fala, através daquilo que o paciente vai trazendo, através da sua repetição, através do ato falho, né, durante o momento ali de atendimento. Então, a escuta do psicanalista é uma escuta diferenciada. Diferentemente, né, numa mesma fala, onde um sujeito, seja ele cliente ou paciente, esteja falando sobre uma história, esteja falando sobre algo da sua vida, ele vai trazer ali informações.
E aí a pessoa que está no trabalho com o coach, ela vai ouvir aquilo e trazer aquilo para uma consciência. O psicanalista não. A escuta psicanalítica é uma escuta onde o psicanalista vai estar ali atento à questão dos significantes que essa pessoa traz, aquilo que está além, né, daquilo que ela fala, é como se fosse aquilo que vem junto, né, com o que ela fala, não só especificamente aquilo que ela está falando como uma questão consciente, né? Mas quando essa pessoa fala isso, ela já falou sobre outra coisa em relação a isso, então há essa busca, né, há esse olhar pro inconsciente. Então, mais uma diferença em relação a isso, né? O coach ele não tem essa questão de olhar e ir a questões mais profundas, que é justamente o inconsciente, que é anterior, né? Ele é antes, ele vem antes da consciência, né? Então, há esse olhar, né? Há essa escuta, na verdade, psicanalítica, né? Para essa questão do inconsciente. A metodologia, né, é mais uma diferenciação que a gente pode abordar nessa noite. O coach ele já vem com ferramentas, vem com a disciplina, vem com a agenda, vem com a questão de livros, filmes, vem com uma bagagem de questões e de métodos para que o cliente esteja sendo ali trabalhado, né, naquele tempo que está no período de sessões e tudo mais. Então, o cliente, ao chegar para o coaching, e aí ao falar a sua demanda, ao falar daquilo que ele deseja, né, que esteja sendo trabalhado na sua vida e tudo mais, há já um parâmetro, um padrão, mesmo que não seja a mesma coisa para todas as pessoas, mas há um caminho a ser seguido. Há um preparo desse tempo. Então, essa metodologia, né, que o coaching trabalha. Já a psicanálise, nós temos a grande metodologia, que é a associação livre. E totalmente associação livre. E aí, acho que aqui atendem, né, realmente parar, sentar e ouvir. E deixar que o paciente fale de uma forma ali muito livre, não sugestionar nada, não dar ideia, né, por muitas vezes até a questão das perguntas, né, que não devem ser feitas, mas deixar realmente que o paciente fale, deixar que o paciente esteja ali completamente à vontade e fazendo toda essa associação livre. Então, a gente vê aí uma grande diferença, né, nessa questão do método, da metodologia, que é justamente a gente não sugere nada ao paciente, né, ao sujeito em si, como o coach faz. O coach já tem, né, essa questão de trazer as ferramentas, de trazer uma disciplina, de criar uma agenda, de ter toda essa organização. No set psicanalítico, é o sujeito e o sujeito. E o paciente, no caso, tem ali a sua fala e nós vamos ouvindo. E é interessante, né, aqueles que atendem, né, ver como é feito isso, né, como que essa associação livre é feita, de um assunto para o outro, e ali o quanto é rico de informações, é rico daquilo que o paciente traz, né, para esse momento de análise. Já chegando na nossa quinta diferença, né, como eu falei, em relação ao que cada um domina, né? A gente falou sobre tempo, procura, objeto, metodologia, e aí o que cada um, né, domina, o que cada um ali trabalha. O coaching, ele tem os seus parâmetros, ele tem um padrão, ele tem uma forma, né? E tem que ser seguido.
esse padrão, essa forma, esse parâmetro, há todo um preparo e estudo para que seja feito dessa forma. Já a psicanálise, o saber é do paciente. O psicanalista é aquele que não sabe nada. É aquele que chega, né, nesse momento de atendimento e ouve. É aquele que não traz um parâmetro, não traz um padrão, não traz algo pré-montado, algo preparado para aquele momento. É realmente o saber estar no paciente. E aí ouvir, né, aquilo que o paciente traz, como falei, numa escuta psicanalítica, que é uma escuta que não só a gente escuta aquilo que o sujeito está falando ali conscientemente, mas é aquilo que ele traz nos seus significantes, é aquilo que ele traz numa associação que ele faz após falar de algo e logo em seguida falar sobre uma outra coisa. São essas conexões que inconscientemente ele faz. Então, esse domínio, né, de que nesse set psicanalítico, que o psicanalista ele não sabe. Ele chega ali e ali é o momento, né, do paciente trazer aquilo que ele sabe, diferentemente do coaching, que já sabe, já tem um parâmetro, já tem um padrão, e ali ele vai trazer tudo já pré-montado para que seja feito. Falei das 5, né, diferenças, pelo menos 5, né, não pretendo esgotar aqui, e nem só me deter nessas 5, a gente pode encontrar outras, mas acredito ter falado aqui das 5 principais. Mas tem uma coisa que é interessante, né, e ambas, né, têm em comum, é a questão da graduação. Eu pensei em falar sobre isso porque é importante que a gente também, né, entenda um pouquinho da onde vem, né, essa questão do conhecimento, das formações e tudo mais. Nem a psicanálise, né, nem um coach hoje tem uma graduação, tem uma formação. E aí o coach hoje é feito por essas formações e tudo mais, como eu falei, né? Infelizmente, a gente encontra hoje lugares que oferecem tudo muito rápido, tudo como se fosse um passe de mágica, tudo como se fosse online, é 1 hora, 2 horas, é um sábado só. São umas coisas assim bem surreais. Mas a gente sabe que existem informações sérias, né? E aí habilita o sujeito a estar atuando como coach. E a psicanálise é a mesma coisa. Ela não tem uma graduação hoje, né? A gente não tem graduação e, na verdade, essa não é a formação, né, do psicanalista. O psicanalista ele é formado sempre nesse percurso mesmo, né, na sua trajetória de análise, né? Nós falamos aqui do tripé, né, da psicanálise, e ele é nessa formação continuada. E essa formação continuada, esse momento de estar em análise, é que vai o autorizar. Foi foi o início da psicanálise, né? E se nós formos fiéis e continuarmos naquilo que é o início dela, foi dessa forma. Não se forma um psicanalista, né? Se torna. Então, eu espero que aqui os que já são, né, e ou estão nesse caminho de tornar-se, nós possamos, né, estar aí cada vez mais caminhando e evoluindo, assim como, né, eu estou nesse percurso para tornar-me, mas isso também só é possível através da nossa própria análise, né, análise pessoal. Então, é importantíssimo que antes da gente desejar se tornar, vivenciar isso na nossa própria vida, vivenciar isso na análise pessoal. Por isso a importância do tripé, né? Volto a ressaltar aqui. Eu sei que teve algumas pessoas que chegaram depois, mas o tripé da psicanálise, depois, se você fizer pesquisa aí, que eu falei um pouquinho mais, é a questão da análise pessoal, da supervisão e desse conhecimento teórico, né, que nunca termina. O psicanalista ele nunca está pronto, 100% pronto, formado.
e é como se falasse assim, está pronto agora, pode ir, siga, né? Mas ele está nesse contínuo. Por isso, falo aqui, né, novamente do percurso, no qual faço parte, e aqui tem alguns amigos também, né, que fazem parte, e é tão importante essa continuidade, esse momento de troca, esse momento da gente estar crescendo, né, aprendendo mais e por muitas vezes no próprio percurso, até em análise pessoal, porque enquanto nós falamos, enquanto nós estamos ali sob supervisão, a gente também está falando da nossa própria vida. Então, basicamente, né, o que eu gostaria de falar nessa noite com todos vocês é sobre essas diferenças. Eu espero ter esclarecido um pouquinho, mas não muito. Mais do que esclarecer, eu pretendo ter aguçado a cada um aqui a procurar mais, a saber mais. Eu acho que é válido quando a gente tem esse compartilhamento, né, nesse encontro que nós estamos tendo aqui, de o outro desejar mais. Né? Eu acho que se esgotar aqui não valeu. Eu acho que é bacana quando a gente tem esse desejo de mais conhecimento. Eu vou só compartilhar com vocês aqui, antes de a gente dar. Quero dar oportunidade que vocês falem também, se vocês tiverem pergunta aí, vão pensando, ok? Quero dar oportunidade a vocês também, mas eu queria só deixar com vocês um pouquinho, né, do percurso, só um momentinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí. Foi. O percurso, né, de psicanálise, e aí vou falar agora de uma maneira mais formal, é a nossa escola, com esse R, desculpa, com esse S, né, barrado mesmo, de formação, e aí a escrita, né, para que vocês vejam, eu já tinha falado sobre deformação, nesse sentido, né, a gente, na verdade, está vivenciando isso, né, esse deformar o tempo todo. Nossa escola de formação psicanalítica está com as entrevistas abertas dos interessados em participar dos cartéis de teoria e supervisão. Mais informações eu vou deixar depois desse telefone lá no grupo, tá? Eu acredito que, não sei se todos aqui estão fazendo parte de um grupo do WhatsApp da Escola Aberta e está acontecendo, tá? Mas já gostaria de deixar para vocês que os cartéis, né, eles acontecem, eu falei com vocês, né, antes de qualquer coisa é um momento da gente ter amigos, né? É muito bacana o que nós temos vivido, né, no cartel. E também queria falar sobre o Psicolides. O Psicolides é do nosso amigo, o Wellington, e ele faz um trabalho muito, muito interessante, que é esse trabalho de divulgação de marketing. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, enquanto canalista, às vezes a gente tem algumas questões para se expor, né? A gente não sabe muito por onde começar, a gente fica um pouquinho meio perdido. Então, a Psicolides veio aí para ajudar. Eles têm um trabalho de marketing digital e dá resultado, né? Se você quiser entrar em contato, você que é psicanalista, pode entrar em contato, que com certeza vão explicar tudo como funciona para vocês e tudo mais, tá bom? Se você desejar esse serviço, que é muito válido, né? E hoje, até mesmo com a questão da gente ter essa disponibilidade de atender online, às vezes a nossa divulgação realmente é pelas redes sociais, né? Então, o Wellington vai explicar para vocês e falar sobre tudo isso. Quero deixar também, e depois vou compartilhar no grupo, o meu contato e agradecê-los por esse encontro, por estarem aqui, dizer que talvez não sei o quão importante foi para você estar aqui nessa noite, mas que foi muito, muito importante para mim.
E foi muito importante ter você aqui, né? E por isso estou aqui para a gente poder compartilhar, tá? Minha gratidão. E agora eu quero passar a palavra, né, a vocês que estão aí, algum amigo do percurso, alguém queira fazer alguma pergunta. É com vocês, gente. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa. Obrigada, Monique. Muito bom tê-la aqui. Camila. Oi, José. Oi. Primeiramente, parabéns pela apresentação, pelos esclarecimentos, porque a gente vive hoje um período em que as instituições elas convocam profissionais, né, para falar de, quer dizer, da mente, como fosse mente e motivação, como fosse coisa semelhante, né? Uhum. É tudo que envolve o aspecto mental, o aspecto da cognição, o aspecto mental. Então, vários profissionais são colocados. Isso gera confusão. Então, na verdade, né, a escola aberta, o próprio nosso percurso, não é um formador de coach. Né? Ela vai além, como você falou, nada contra a quem tem esse percurso, e é assim, uma ferramenta válida de ajuda, de autorrealização e profissional, inclusive, de muita gente que ganha seu dinheiro, sustenta sua família com essa prática. Mas acho que, quer dizer, acho que a proposta que você nos deu, ela vai além. Né? A degustação é muito maior, como você falou assim, e é uma degustação que te preenche e você vai preencher outros. Então, não é um trabalho pontual, mas é um trabalho de vida. Sim. Show, excelente, obrigado pela contribuição, por compartilhar conosco todas essas informações assim tão relevantes, tão muitas vezes não claras, né? E foram clarificadas hoje. Gratidão, José. Gratidão. Nada. Lembrando também, Camila, que a psicanálise e o coach são duas coisas distintas, né? Sim. Que não dá, para quem é psicanalista, ele não pode usar o coach como uma abordagem de atuação na clínica, dizendo-se psicanalista, né? Ou então ele é psicanalista ou ele é coach. Sim, sim. Então dá para unir as duas coisas, porque Uhum. é completamente diferenciado o estilo de trabalho. Exato. Muito bom, Elza. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição. Exatamente. A Fernanda colocou aqui, né? E não houve dúvidas. Obrigada, Fernanda, né, pela sua contribuição também. Eu não sei se mais alguém gostaria de compartilhar, falar um pouquinho nesse nosso encontro. Esse espaço é nosso, é seu. Se mais ninguém tiver o desejo, né, de falar, receber uma mensagem aqui, deixa eu ler. Veio uma pergunta do professor Diogo Bonioli, que diz o seguinte: gostaria que você falasse um pouco da sua experiência com a supervisão, com a sua terapia pessoal. É possível que uma auxilie a outra? Excelente pergunta, né, gente? Eu acho que é bacana falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Hoje faço análise, né, enquanto paciente, e também hoje já faço atendimentos, né, na área da psicanálise. E é como se, de novo, falando do tripé, né, é como se um encaixasse no outro, porque faz muito sentido estar fazendo análise, né, para que possa até fazer o atendimento, até para que as coisas, as questões, né, que são trazidas enquanto estou atendendo, né, enquanto estou ali como psicanalista, não atravessem as minhas questões. Nós precisamos, enquanto
psicanalistas, né, que eu sei que aqui temos, né, participando aqui com a gente, ter esse momento da gente trabalhar as nossas questões para que também não atravessem. E tem sido de muita importância. Primeiro, né, para minha própria vida, para que eu possa fazer as minhas análises, as minhas questões, e também para esse momento de atendimento. Eu não sei se ficou tão claro, mas assim, eu não consigo ver um caminhando sem o outro. Não dá. E há esse momento também de nós sermos ouvidos, né? Porque, enquanto psicanalistas, nós somos ali o sujeito que é silenciado, porque o set é do outro, né? Aquele momento é do outro, é o momento do paciente. Então, no nosso momento, enquanto paciente, também é o momento que a gente tem a fala, a gente tem esse momento de fazer, né, a nossa própria análise. Então, é de suma importância. E de suma importância também, eu até falei aqui no início, mas eu sei que algumas pessoas entraram depois e vou novamente compartilhar, na supervisão. Essa troca que há na supervisão, ela enriquece tanto a gente, tanto, que de alguma forma ela faz parte também, em alguns momentos ela faz parte também da nossa análise, né? Eu falei que no percurso acaba acontecendo isso. Então, tem sido muito importante tanto ser paciente hoje em análise, quanto nesse momento de atendimento, e para que as coisas, né, cada coisa esteja organizada no seu lugar e não haja até a questão da própria contra-transferência, né, que pode acontecer, né? Então, é importante. É bem bacana, Monique. A Monique falou, né, em relação a essa ajuda, né, da gente ter uma outra visão sobre os casos. É realmente incrível, incrível. Mais alguma pergunta? Mais alguma contribuição que vocês queiram nos dar nessa noite? Porque tudo que está sendo falado aqui, né, está sendo importante para que todos nós, né, possamos compartilhar, ouvir. Eu queria convidar o Diogo, pelo menos, que nos desse uma boa noite. Não sei se quer cumprimentar, né, as pessoas que estão na sala. Acho que o Diogo saiu, gente, da reunião aqui. Ele acabou saindo. Eu ia convidá-lo a nos dar, né, pelo menos uma boa noite aí para aqueles que ainda não o conhecem, né, para que o conhecessem. Mas é isso. Podemos finalizar, pessoal? Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Obrigada, Amanda. Nós vamos finalizar, então, a nossa escola aberta dessa noite. Quero agradecê-los a cada um, né, que esteve aqui. Muito obrigada pelas contribuições. Obrigada por esse momento. Estou grata a vocês por esse encontro e foi muito importante estarmos aqui juntos, tá? Um grande abraço. Vou deixar depois os contatos lá no nosso grupo, tá bom? Beijão para todos.